Oi, Hugo. Tudo bem, professor Hugo? Tá me Oi, ouvindo? Thiago. Tô ouvindo sim. Tô ouvindo Ah, sim. que Tudo, ótimo. Eu só tudo tô bem? terminando aqui de me organizar para abrir a câmera. Aí eu queria logo acertar com você como você gostaria de fazer. Vai apresentar logo os trabalhos e depois fazer o debate? Como que você prefere? Ou intercalar uma apresentação com debate? Eu acho melhor a gente fazer a apresentação de todos e no final a gente vai resgatando algumas. Eu fiz aqui algumas anotações e aí eu vou Perfeito. resgatando algumas coisas para criar uma discussão aqui na sala. Eu acho que dessa forma fica assim. O que que tu acha? Fica melhor Perfeito. assim. Eu também acho. Bacana nesse formato. Então Porque aí a tá. gente vê o Ah. quanto que vai sobrar de tempo e aí discute um pouquinho, né? Exato, exato. Tem Aí, como ter um Thiago, controle melhor do tempo. Oi, Thiago, eu só peço que tu controle o tempo e pode deixar. informa, Eu vou baixar aqui um aplicativo que é o cronômetro o timer. Eu já certo? estou baixando aqui, que daí ó, aqui, ó. Tá vendo? Já estou controlando aqui, tá vendo? Aqui em cima, contando. Ah, Você consegue ver? sim, consigo. Pronto. Aqui eu consigo Beleza. parar e E voltar. aí, e aí eu vou informar isso pros apresentadores, que a gente vai estar fazendo Tá. cronometrando e vai aparecer em cima na tela. Tá em quanto tempo é esse limite de cada um dos São, trabalhos? são 15 15 minutos. mesmo, né? Isso. Perfeito. Tá bom. Tem mais alguma coisa que a gente possa. é, Eu acho que é só isso mesmo, né? Tá, só E também isso. não esquecer, tu pode me lembrar no final da sessão de falar sobre a avaliação, de eles Sim, sim, eu avaliarem a já. sessão? Tá. Eu já tô com essa mensagem copiada aqui. Eu já vou colocar no chat a primeira vez. E aí, durante a apresentação, eu vou relembrando, tá? Já Beleza, tá aqui o beleza. link. Eu Então acho que é já isso, né, retorno. Deixa Thiago? eu só organizar aqui meu cabelo para abrir a câmera. Já volto. Tá bom, tá O que bom, ainda resta de cabelo, né? Que a gente vai perdendo. Um tá instante, já bom. retorno. Tudo bem, Thiago. Boa tarde, Annelise, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Hugo. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo Tudo certo? bem. Você vai Tudo apresentar jóia. trabalho? Desculpa, não entendi. Você vai apresentar algum trabalho? Sim, vou. Daí disseram que era para a gente entrar 10 minutinhos antes, Pronto. tentei. Qual é o trabalho que você vai apresentar? Porque nós vamos ter quatro. O trabalho é, deixa eu pegar o título aqui, Tá, dele é Gestão da Idade e como as organizações podem mitigar o ageísmo. pronto. Tá bom. Eu só vou marcar aqui certinho para identificar que você já está aqui, tá bom? Tá Obrigado. bom. Qualquer Aí eu dúvida, fecho. Oi? Desculpa. qualquer dúvida é só me perguntar e tô por aqui, tá bom? Pode ficar à Isso, então vontade. vou fechar a câmera e vou aguardar a hora que você vai chamando, né? É isso? Os Isso, isso, trabalhos? isso, isso. Tá, Isso mesmo. beleza. Então tá Tá bom, bom. obrigada. Nada, qualquer coisa por aqui. Ok.
Boa tarde, Celso. Seja bem-vindo. Boa tarde, professor Hugo. Boa tarde, Tiago, Annelise. Você vai apresentar algum trabalho, Boa Celso? tarde. Sim, sim, eu tenho um trabalho para apresentar agora na Qual, sessão. qual é o título, por favor? Discursos de sedução e ideologia gerencialista. Pronto. Obrigado, viu, Celso? Qualquer dúvida você pode me perguntar. Muito obrigado. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, Patrícia. Seja bem-vinda, Tudo tudo bem? bom? Muito obrigada. Já chego fazendo um pedido. Eu teria que sair às 5h30, que eu estou na universidade, tem uma outra reunião. Não sei exatamente qual é a ordem de apresentação e qual é o processo da mesa. Aham. A gente vai começar, só ver aqui. A gente vai começar com o artigo Discurso de Sedução, Ideologia Gerencialista, um olhar crítico sobre práticas, comunicacionais em startups brasileiras. E aí vai seguir com o próximo, que é The Role of Telework Configuration in Organization Identification, a Study in Light of Social Identity Theory. Depois, em seguida, Gestão da Idade, como as organizações podem mitigar o ageísmo e desligamento humanizado, utopia ou O meu, realidade. o meu seria o último, então. Isso. Mas a gente pode acordar aqui entre os apresentadores, se é possível você ficar primeiro, se ninguém se opor, a gente pode fazer dessa Tá, forma, viu, Patrícia? tá bem. Obrigada, Hugo. Eu fico então no aguardo. Muito obrigada, tá? Por nada. O seu é o último, né? Tá, vou só marcar Uhum. aqui. Os autores do artigo The Role of Telework Configuration já chegaram? Tem alguém aqui representando esse artigo? Boa tarde, sim, eu tô aqui, Bruno. Oi, Thiago. Bruno, desculpa. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Hugo. Vamos só aguardar aqui o início da sessão, tá bom? Vi que o professor Freitas também entrou, meu colega de apresentação do artigo. Então, eu gostaria só, se for possível, apresentar, e aí, de repente, o Freitas fica até o final da discussão. É só porque realmente eu estou num campus e vou ter que ir para. Aproveitando essa fala da Patrícia, então a Patrícia estava perguntando se ela pode começar as apresentações, porque ela tem essa questão que ela relatou ainda há pouco. Se todos concordarem, a gente pode fazer assim, e ela começa as apresentações. Todo mundo de acordo? Os demais apresentadores? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Agradeço muito. Perfeito. Muito obrigada. Então a gente já pode iniciar para que a gente possa fazer um debate no final. Então, prazer, meu nome é Hugo, eu vou ser o moderador dessa sessão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao CMA de 2025. Que vocês possam aproveitar esse momento e a gente possa construir aqui nessa sala, né? A gente está aqui para construir e que vocês tenham em mente que é um ambiente seguro, né, onde a gente pode trocar essas informações e construir esse conhecimento que é tão importante, né? Então, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. O Tiago está aqui também. Ele é o assessor de sessão. Ele vai estar acompanhando vocês, a gente, e ele vai vai cronometrar as apresentações. Cada um tem 15 minutos. Vai estar aparecendo na tela superior do seu vídeo, tá? Então é importante ficar atento para que a gente não interrompa vocês e acabe interrompendo a forma de raciocínio, o raciocínio de vocês. Nós vamos ter 15 minutos, como eu falei. Nós vamos começar pelo trabalho. Só um momento.
a desligamento humanizado, utopia ou realidade. E nós vamos fazer da seguinte maneira: todos vão apresentar, e no final das apresentações, a gente faz um momento de discussão. Pode ser assim? Então, Patrícia, seja bem-vinda, fique à vontade, e a gente vai estar aqui Agradeço. prestando atenção na sua apresentação, tá bom? Muito obrigada, agradeço mais uma vez. Eu depois fico acompanhando aí em movimento o debate, né? Mas é importante poder estar aqui mais sentada e centrada para apresentar. Então, o título do nosso trabalho é Desligamento Humanizado, Utopia ou Realidade. Esse trabalho é fruto da orientação da dissertação de mestrado da Sandra, eu fui orientadora da Sandra. Professores Zé Carlos Freitas, que estão aqui compondo, né, a mesa, e a professora Clarissa Cervo foram avaliadores e acompanharam também a maturação desse trabalho. Bom, então a gente parte aqui da ideia de que o desligamento ele é parte natural da vida organizacional, né? Mas ele ainda tem um funcionamento muito burocrático. E como esse processo é conduzido, a gente acaba vendo reflexos da cultura e também do grau de maturidade das pessoas. Então, partindo dessas premissas, a gente buscou compreender como é possível promover desligamentos que sejam mais humanizados, que tenham mais respeito, diálogo e dignidade na sua condução. Esse é um tema absolutamente conectado à gestão estratégica de pessoas, e entendemos aqui a gestão estratégica de pessoas como essa necessária gestão das pessoas de forma a convergir para as necessidades do negócio. Isso não se faz sem princípios e diretrizes que baseiem decisões e comportamentos na organização. E, por fim, a gestão estratégica de pessoas, ela também é esse conjunto de ferramentas, políticas, práticas e métodos que vão buscar, de alguma forma, conciliar experiências entre as organizações e as pessoas. Práticas de gestão de pessoas orientadas à concepção do decent work, por exemplo, que é algo preconizado no 8º DS, é um desafio recorrente no contexto das organizações, e esse processo de desligamento, à medida que ele é estratégico, ele vai fazer com que a gestão de pessoas ela reverbere, né, mesmo depois que a pessoa foi desligada, e os efeitos ficam dentro da organização, inclusive naqueles próprios trabalhadores. Então, discutir o desligamento não é só sobre a pessoa que sai, é sobre como manter aí uma cultura e um processo que seja digno na relação de trabalho também para os que ficam. Então, o objetivo do estudo foi analisar como as organizações podem aprimorar os seus processos de desligamento, tornando-os mais humanizados, com foco no setor de serviços, que foi o nosso campo. Uma rápida contextualização da fundamentação, o processo de desligamento, o offboarding, e ele envolve uma série de etapas que, quando mal executadas, geram insegurança, geram incompreensões e essa sensação de injustiça nas relações de trabalho. Sabe-se também que a liderança ela molda a forma como o desligamento ele é percebido e ele é lembrado, de novo, para os que saem e para os que ficam. Pode afetar a imagem da empresa frente à sociedade, e por esse motivo ele precisa ser visto, né, de uma forma mais refinada, buscando mais humanização no seu processo. Por outro lado, quando bem estruturado, ele gera benefícios para a organização, ele fortalece a marca do empregador, né, a marca empregadora, ele obtém informações importantes também sobre o clima organizacional, entre outros aspectos. Para o trabalhador, o desligamento humanizado, isso é importante dizer, ele não impede frustrações, tristezas, mas ele mitiga impactos negativos. Há também um cuidado, uma atenção àquilo que a literatura vai trazer como a gestão ética. Então, o compromisso da organização de cuidar do vínculo de trabalho até o fim. Isso se faz a partir de uma comunicação clara e empática. A gestão estratégica de pessoas, portanto, ela integra as políticas de RH e a estratégia da organização, e considerar que o desligamento é uma prática estratégica de gestão de pessoas é um caminho que nos aproxima dessas premissas do trabalho decente, do trabalho digno, preconizado pela OIT. Bom, um outro pilar do nosso arcabouço teórico diz respeito à humanização do trabalho,
se fundamenta no senso de justiça, de respeito, de valorização da pessoa humana, levando em conta a competência ética e relacional de todos aqueles que estão envolvidos no processo de desligamento. A humanização do trabalho ela se associa à promoção de um ambiente mais justo e respeitoso, o que é fundamental para reduzir estresse, por exemplo, e outros impactos negativos dos processos de desligamento. É necessária aqui para a viabilização de mercado de trabalho mais ético e sustentável, que os processos de desligamento sigam esses critérios de humanização, e assim a gente pode estar fomentando ambientes de trabalho também mais saudáveis e equitativos. A humanização do trabalho corporativo, ela é um conceito que se expande também para a concepção de saúde na gestão. Eu trouxe aqui os 3 ODS que a gente relaciona esse trabalho, embora, como ficou dito na introdução, ele seja impulsionado pelo ODS 8, que vai falar sobre o trabalho digno, mas ele também se relaciona com a ideia do ODS 3, que é o cuidado da saúde mental, e o ODS 16, que, em última análise, fala da promoção de sociedades mais pacíficas, inclusivas e justas. Quanto ao método do nosso estudo, foi uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva. Os dados coletados foram feitos através de 19 entrevistas semi-estruturadas com distintos públicos. Então, tivemos 7 trabalhadores desligados, 6 gestores da área de recursos humanos, 6 líderes que conduziram processos de desligamento. Essas pessoas, elas vinham de diferentes empresas, de distintos portes, do sul e sudeste do Brasil, e aqui a gente elencou os segmentos que estavam associados, né? Importante dizer também que o nosso trabalho, o projeto foi aprovado no Comitê de Ética, então atendendo aí todas as resoluções necessárias. Como estrutura de análise, aqui eu coloquei algumas ênfases para fins de apresentação em 15 minutos, mas nós olhamos basicamente para as práticas usuais em desligamento, sejam elas positivas ou negativas, para as práticas humanizadas e não humanizadas e para as políticas e processos de RH. Bom, quanto às práticas positivas, aqui a gente tem diferentes olhares, né? Então, na percepção dos trabalhadores, a gente vê que é visto como uma prática positiva aquela que ocorre de forma organizada, com orientação, com apoio da área de RH, que se faz através de processos conversacionais, feedbacks, comunicações prévias e de forma clara, né? Que também reflitam um processo formativo de capacitação dos gestores, cuidado na maneira com que os líderes comunicam, que oportunizem momentos pós-saídas, entrevistas de desligamento, e que viabilizem a despedida de colegas, o acesso ao local de trabalhos e a materiais. Quando a gente escuta os líderes e os profissionais de RH, as práticas vistas como positivas apontam para a organização e o apoio obtido pela área de gestão de pessoas, processo formativo e capacitação dos gestores para conduzir momentos de desligamento, a existência de uma cultura do diálogo, né? Então, quando a organização tem uma cultura do diálogo, fica mais fácil fazer esse processo, porque ele não ocorre como surpresa, né? Ele geralmente é acompanhado de feedbacks anteriores. Oferece aí um outro ponto positivo é quando a organização oferece um pacote de benefícios e outplacement, dependendo da circunstância do desligamento, isso é muito importante. E também cuidados processuais, né, descrição, local adequado para acontecer tudo isso. Agora, práticas usuais e negativas do desligamento. Aqui a gente não fez o recorte por líderes e não líderes, aqui a gente fez sobre 3 fatores que a literatura aponta, né? Então, as práticas processuais, informacionais e relacionais. O que é negativo? Desligamentos com impedimentos legais, encerrar acesso a sistemas antes de comunicar o desligamento, né? Ou então enviar por e-mail, enfim, né? O líder imediato fazer a transferência dessa condução e dessa comunicação do desligamento para a área do RH, isso em termos de processo. No campo informacional, somente anunciar o desligamento e encaminhar ao RH, sem trabalhar algum espaço de escuta e de feedback. A falta de informações ao desligado, de como proceder, né? Então, isso veio muito na fala das pessoas que foram desligadas, não sabia nem por onde eu começava, né, a pensar pós o desligamento. Falta de explicação adequada sobre a decisão do desligamento. Nos aspectos relacionais,
Impedir as despedidas formais entre colegas é algo visto como muito negativo. A robotização do desligamento, né, de uma forma não empática, e uma comunicação que não esclareça também é negativo. Não permitir recolher de imediato os materiais ou pertences e comunicar por WhatsApp ou por telefone. Então, aqui uma síntese, né, o que a gente vê como algo que é declarado como positivo e humanizado, portanto, e declarações negativas, né? O mais positivo está associado a feedbacks anteriores claros, desligamento não sendo uma surpresa, sendo fruto de um processo, comunicação transparente no momento de desligamento, entrevista de desligamento ou pós-saída, enquanto que os aspectos negativos eles vão apontar a falta de esclarecimento, a falta de esclarecimento, a comunicação robotizada, a delegação do processo para terceiros e não do próprio gestor, e desligamento sem ser presencial. Eu vi que eu tenho pouco tempo, então eu vou correr, mas isso também está no trabalho, ilustrações que corroboram, falas que corroboram, né? Então, quando a gente falava lá da questão dos impeditivos, inclusive processuais, né? Ser desligado enquanto estava gestante é um exemplo. E aqui eu não vou me prender para poder chegar ao final. As práticas humanizadas, elas estão associadas a culturas de feedback frequentes e transparentes, a participação ativa da liderança, a preservação da dignidade e despedidas simbólicas, programas de outplacement e também de suporte emocional. Os fatores que vão impulsionar essa humanização, que acaba aparecendo no desligamento, mas ela tem que acontecer antes, estão associadas a alinhamento de discurso e prática organizacional, desenvolvimento continuado das lideranças, políticas claras e coerentes de gestão de pessoas e uma cultura de cooperação e empatia. Quando a gente analisa os impactos e os aprendizados, né, a gente vê que fica claro que as pessoas relataram, né, como impacto e também como aprendizado, de alguma forma, às vezes não tão positiva, a falta de preparo das lideranças, gerando insegurança e perda de confiança. Os processos, quando bem conduzidos, fortalecem a marca empregadora e também desligamento humanizado, ele vai falar dessa cultura organizacional. Como recomendações desse estudo, que vale dizer que, por estar associado a um programa de mestrado profissional, ele gerou, né, um manual de boas práticas, um produto tecnológico que a gente não está apresentando aqui, mas as recomendações, né, elas incluem o tema offboarding humanizado em programas de desenvolvimento e formação de lideranças, né? Então essa é uma pauta necessária. Estudar protocolos éticos e empáticos, eu faço só uma ressalva, essa pesquisa anterior, a NR1, né, como uma obrigatoriedade, que a gente entende que a partir de 2006 será, mas ela 2026 será, mas ela também está associada a isso, né, a seguir protocolos, garantir entrevistas pós-saídas e devolutivas e ter uma cultura que viabilize, de fato, uma escuta ativa e a segurança psicológica. Então, como considerações finais, a importância de humanizar os processos de desligamento, abordando necessidades que vão falar de práticas, né, voltadas ao trabalho digno, né, a essa questão do bem-estar dos trabalhadores, dos próprios líderes, que também tivemos um recorte de estudo interessante por aí, o sofrimento dos líderes que fazem o desligamento que não tem suporte, né? Práticas humanizadas vão demonstrar responsabilidade social das empresas e contribuem, portanto, para essa sociedade mais justa e equitativa. Políticas e práticas impulsionando organizações e profissionais qualificados, né, em processos de desligamento antes da sua real aplicação. Como limitações, a gente viu que o estudo se focou no segmento de serviços, então uma indicação para pesquisas futuras tem a ver com expandir para outros segmentos e setores e também explorar um pouco mais a relação entre humanização e saúde mental. E aqui a gente sinaliza algumas contribuições, né, que o estudo trouxe. Como eu disse, não aparece tudo aqui, porque aqui a gente fez um recorte do trabalho, mas ações concretas que impulsionem a atenção ao trabalho digno, né, ao final de ciclos laborais, é um fato, precisa ser visto com mais atenção pelas empresas. A importância do desenvolvimento contínuo de lideranças para fortalecer a gestão de pessoas, e também a questão da responsabilidade das organizações atingirem seus objetivos com ética e sustentabilidade, cumprindo seu papel social e econômico com a sociedade. Então, de novo, né, o desligamento, um bom desligamento não tem a ver com não ter sofrimento, mas tem a ver
com dignidade no processo. Então, era isso. Acho que tenho 30 segundos, mas já vou desligando aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Parabéns aí pelo trabalho. Sei que é difícil fazer esse recorte, trazer aqui para a apresentação, mas parabéns. Obrigado também por atender o tempo. E aí, para otimizar e a gente otimizar esse tempo, a gente logo partir para a apresentação do próximo artigo, tá? Então, o próximo artigo será Discursos de Sedução e Ideologia Gerencialista, um olhar crítico sobre as práticas comunicacionais em startups brasileiras. Então, fique à vontade, pode começar a apresentação. Boa tarde a todos. A apresentação está aparecendo em tela. Sim, Celso, está sim. Estou ouvindo você também. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Esse trabalho, ele também é um recorte de uma pesquisa, de uma dissertação de mestrado, a minha dissertação de mestrado, e nós estamos trazendo, então, esse pequeno recorte do resultado final. O título, Discursos de Sedução e Ideologia Gerencialista, um olhar crítico sobre práticas comunicacionais em startups brasileiras, tendo como autores Celso De Maso, que sou eu, e o professor Dr. Leonardo Tonon, que foi o meu orientador no mestrado e que também contribuiu para a elaboração desse trabalho. Então, uma breve introdução para contextualizarmos também o nosso tema de estudo. Nós observamos que nos últimos tempos, nos últimos anos, as startups, elas notavelmente, elas têm sido associadas comumente a práticas de inovação, autonomia, modelos de gestão mais leves, né, modelos de gestão, digamos, modernos. Porém, quando nós analisamos um pouco mais, com um pouco mais de atenção, nós analisamos mais a fundo, alguns detalhes eles passam a chamar a atenção, principalmente quando nós observamos alguns aspectos comunicacionais que essas empresas, que as startups utilizam, tanto para se comunicar, né, com a sociedade em geral, quanto para se comunicar com seus colaboradores de forma pública. E analisando, né, essa comunicação pública, nós percebemos que essas empresas, normalmente, elas não rompem integralmente com modelos tradicionais de gestão, contradizendo, então, aquela imagem que é vendida de serem empresas modernas, empresas que estão à frente do seu tempo. E muitas vezes também essas empresas elas acabam reproduzindo algumas racionalidades gerencialistas, mesmo que ainda, né, essas racionalidades elas sejam revestidas de um discurso que nós identificamos como sendo um discurso jovem, um discurso horizontal, um discurso mais afetivo. E com base nisso, o nosso problema de pesquisa, ele se baseia né, nessa pergunta: como os discursos de sedução contribuem para a reprodução de práticas gerencialistas nas startups brasileiras? Para nós realizarmos esse estudo,
nós nos debruçamos em posts institucionais que foram divulgados na rede social LinkedIn, uma rede social, notadamente voltada para um uso, digamos, mais profissional, um uso mais de cunho mais organizacional. E ao analisarmos as postagens que algumas startups presentes aqui no nosso recorte fizeram no LinkedIn, nós observamos que tais postagens elas acabam mobilizando emoções e vínculos afetivos, reforçando alguns valores gerencialistas e também adotando algumas mensagens, alguns textos que atuam como forma de controle simbólico, certo? E o estudo desse material, né, foi realmente o objetivo ao qual nós nos propomos para responder ao nosso problema de pesquisa. O nosso referencial teórico, citando os autores que mais contribuíram para a construção desse trabalho, se baseia em três eixos principais. O primeiro eixo se baseia no discurso como sendo prática social. Então, nós nos apoiamos muito no estudo de Farclough e, perdão, no estudo de Farclough, tendo como foco como a linguagem produz a realidade. Que nesse caso, né, o discurso ele não apenas ele reflete, ele acaba produzindo alguns modos de subjetivação. Nós tivemos também o eixo da ideologia gerencialista, onde nós trouxemos Golejac e principalmente e Boltanski e Tiapelo, para nós trabalharmos a internalização da lógica da performance. Sendo, né, que dentro dessa lógica, o gerencialismo ele se torna um valor moral internacionalizado pelo próprio colaborador, o próprio trabalhador. Por fim, o eixo da sedução organizacional, nós trouxemos Vieiras e Freitas, aonde nós tivemos o engajamento afetivo como forma de controle. O nosso método o método utilizado, ele se baseou na metodologia da análise de discurso crítica, a ADC, postulada, né, por Farclough. O corpus, como eu mencionei anteriormente, foram postagens públicas feitas, né, por algumas organizações, algumas startups no LinkedIn. Nesse recorte que nós estamos apresentando aqui no artigo, nós trouxemos duas startups que mais se destacaram, que foi a Checkmob, que é uma empresa ligada com finanças, e a Leigado, que é uma empresa que trabalha a questão da sucessão patrimonial em empresas ligadas ao agronegócio. O nosso recorte foi compreendido entre os anos de 2018 e 2024, e as nossas ferramentas de análise foi a análise textual feita com base no software Iramutec para mapeamento lexical do conteúdo que nós identificamos, então, nesse recorte. As definições analíticas com base Farclough foram o texto, onde nós usamos as escolhas lexicais, metáforas e tom da comunicação e das mensagens textuais, a prática discursiva, com a circulação e o consumo do discurso, e
principalmente a prática social, com as relações de poder e ideologias envolvidas. Então, aqui nós entramos no primeiro caso apresentado, que é a Checkmob. Nós trouxemos aqui dois exemplos, duas postagens que transmitem é, a, a forma como essa empresa ela se comunica, né, com a sociedade com base em posts realizados pelos seus próprios colaboradores. Então, no primeiro exemplo, nós temos, eu não sei, aqui ficou um pouquinho pequeno, mas talvez eu acredito que pode ser visualizado. Nós temos uma primeira reprodução de uma campanha que eles realizaram chamada Jeitinho Check Mob de Ser. Então, nessa campanha, eles receberam diversas postagens, né, feitas por colaboradores. Nós destacamos essa que está em tela, onde um colaborador, né, ele intitulou essa postagem chamando-a de Semana Bem Trabalhada, com orgulho, mostrando uma agenda totalmente comprometida com as atividades dele. E a segunda imagem que nós trazemos, a figura 2, é uma mensagem institucional, onde eles apresentam um evento realizado na empresa, direcionado para os seus colaboradores, e com um determinado discurso muito bem marcado por algumas características que nós vamos estudar aqui na sequência. As características discursivas observadas, então, nessas postagens, elas são muito baseadas no vocabulário afetivo. Então, eles usam termos como coração quentinho, time incrível. Eles se utilizam de um discurso que constrói muito a questão da identidade coletiva. Então, eles se auto-intitulam, os colaboradores da empresa, como sendo check mobbers. E nós temos também, com base, né, nessa postagem e outros detalhes, né, que constam na íntegra do artigo, uma normalização da intensificação do trabalho. É a questão, né, daquela postagem da semana bem trabalhada. O efeito que nós identificamos nisso é que o trabalho intenso ele é apresentado como uma experiência positiva e desejável. Eu sou um check mobber, eu sou da empresa, entre aspas. O nosso segundo caso é alegado à empresa que trabalha associação empresarial familiar. Nós não encontramos na nossa pesquisa muitas postagens vindas diretamente de colaboradores. Isso vai ser abordado um pouquinho mais lá na frente. Porém, nós identificamos um conteúdo bem interessante em postagens relacionadas com a a abertura de vagas. Então, nessas postagens onde eles tornam público oferta de novas vagas, eles focam muito na questão de paixão, propósito, pertencimento, família, legado. Eles trazem muito uma questão de alinhamento emocional com a empresa, com a função, a atividade, em detrimento de competências objetivas. Então, nós temos aqui como efeito que a adesão subjetiva ela passa a ser um critério de valor profissional. Alguns dispositivos de sedução que nós identificamos passam pela identidade grupal exclusiva, narrativas emocionais, glamorização do desempenho, promessas simbólicas como pertencimento, realização, propósito, etc., sendo que isso acaba apontando para a ideia de que o controle ele acaba se dando por afeto e não por coerção.
O controle realizado pelas empresas, ela fala, como o discurso da Checkmob, para o coração dos colaboradores. Os nossos principais resultados são de que as startups, elas não rompem com a lógica gerencialista, elas acabam apenas reformulando a sua estética, né, para algo leve, emocional, inspirador. O controle, ele torna-se interno e voluntário por parte do próprio colaborador, que acaba internalizando a lógica da performance afetiva. As nossas principais contribuições no campo teórico seria com o intuito, né, de avançar a compreensão da gestão como uma prática discursiva, e as contribuições práticas, elas passam pelo alerta sobre os riscos da romantização do trabalho, da autoculpabilização e da autoexploração emocional. Por fim, né, indo já encaminhando para o final da nossa apresentação, algumas limitações que nós observamos foi que, nesse recorte, nós trouxemos apenas 2 startups e nós trabalhamos apenas com dados públicos. Isso aponta, né, para algumas pesquisas futuras, alguns desenvolvimentos futuros que podem ser encaminhados, que seria entrevista direta com os trabalhadores, comparação dessas práticas com o que é feito em grandes corporações, e articulação desses itens com a saúde mental e, no caso, né, o burnout. Os discursos analisados, né, eles seduzem e engajam, moldam subjetividades, reforçando a ideologia gerencialista sobre a prática da modernidade e do bem-estar. Algumas referências bibliográficas. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a sessão. Obrigado, Celso. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente vê a importância da análise dessa forma gerencialista, né, que a gente vê aí que ela cada dia está se reformulando, né, uma reorganização dessas práticas. Então, partindo para o próximo artigo, agora a gente vai ver a apresentação do artigo The Role of Teleworking Configuration in Organization Identification, a Study in Light of Social Identity Theory. Então, passo a palavra para o Bruno. Muito obrigado, Hugo. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, eu vou apresentar esse trabalho que se chama... o artigo está em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português. É o papel das configurações de teletrabalho na identificação organizacional, um estudo à luz da teoria da identidade social. Esse é um recorte da minha tese de doutorado, que foi orientada pela professora Patrícia Tomei, que não pode estar aqui com a gente. Bom, como introdução, eu comecei o doutorado em 2021, no ápice da pandemia, e eu sou servidor público do IBGE, e a gente entrou no modelo de teletrabalho, como grande parte das organizações entraram. E aí eu me interessei por esse assunto e a gente foi investigar, porque uma das crises que aconteciam era, quando eu afasto o trabalhador do espaço da organização, será que há um prejuízo ao vínculo desse trabalhador? Será que ele se sente menos pertencente ao grupo, à sua equipe? Então a gente viu que o teletrabalho já era uma tendência antes da pandemia. A título de exemplo, em 2016, 43% dos trabalhadores americanos haviam experimentado essa modalidade. Durante a pandemia, o que aconteceu foi uma grande intensificação. A gente viu que 85% das organizações pesquisadas pela Korn Ferry em 2021, que foi o ano que eu estava começando o doutorado, incorporaram o teletrabalho. No Brasil, essa legislação é muito recente, né? A legislação na administração privada é de 2017, com uma alteração da CLT. Na pública é ainda mais recente, apesar de existirem algumas instruções normativas que falavam sobre isso. O decreto que disciplina o teletrabalho na administração pública é de 2022, ou seja, ele veio depois, 2 anos depois do início da pandemia. A questão é que o teletrabalho não é a mesma coisa para todas as organizações. Existem configurações que vão modificando. Essas configurações dizem respeito à intensidade, um teletrabalho integral, parcial, a natureza do trabalho que é realizado dessa forma, o local de onde é realizado o teletrabalho, o suporte, a infraestrutura, enfim. Tem uma série de escolhas organizacionais que vão definindo o que é teletrabalho. Sobre identificação organizacional, ela é um construto que vai tratar da conexão entre o trabalhador e a sua organização, né? Quão forte é esse vínculo? Então, é um construto que que trata da conexão afetiva e cognitiva entre o empregado e a sua organização.
Pesquisas que já vinham sendo realizadas há muitos anos mostravam que a distância física enfraquecia essa identificação. Um trabalho que a gente utilizou muito é o trabalho da Wiesenfeld e seus colaboradores, que vai tratar do quanto o teletrabalho enfraquece esses vínculos. Então, o estudo utilizou a teoria da identidade social para investigar como que essas configurações de teletrabalho influenciam nos elementos de identificação organizacional. É um estudo com uma relevância teórica no sentido de preencher essa lacuna, por analisar sistematicamente como que as decisões das organizações sobre a configuração da modalidade de teletrabalho afetam cada um dos componentes da identificação organizacional. Então, a identificação organizacional é um tipo específico de identificação social que envolve essencialmente dois construtos: o de autocategorização, ou seja, eu como trabalhador, como eu me categorizo. Estou falando como trabalhador porque estou falando de identificação organizacional, mas a teoria da identidade social trata de outros grupos, não somente os organizacionais. E a despersonalização, que é o quanto eu perco as minhas características pessoais em favor das características do grupo. Essa identificação gera uma forte conexão psicológica com implicações para as atitudes e comportamentos, por isso é um construto tão relevante nas práticas organizacionais. Mael e Ashford, que são os autores que desenvolveram essa teoria, operacionalizaram esse conceito a partir de 4 dimensões: prestígio percebido por parte do empregado, competição intra-organizacional, competição interorganizacional e sentimentalismo. Bergami e Bagozzi, eles pegam essa teoria e constroem uma escala gráfica para medir o nível de identificação organizacional. Essa escala vai de A a F, sendo A uma identificação baixa, F uma identificação alta. Então, eu já falei das configurações do teletrabalho, elas vão variar de acordo com as escolhas da organização. A gente pode falar em intensidade, que pode ser integral, parcial, pode ser parcial mais, parcial menos, ou seja, eu fico mais tempo fora do espaço da organização, menos tempo fora do espaço da organização. A natureza do trabalho, muitas organizações vão definir que só pode teletrabalhar aqueles empregados que exercem determinado tipo de tarefa. O local do trabalho, que pode acontecer em casa, na maioria das vezes acontece em casa, né? O modelo de home office, mas existem outros, escritórios virtuais, centros satélite, telecentros, espaços móveis. O suporte organizacional e tecnológico, que são oferecidos pela organização, que podem ser suporte material, infraestrutura, social, com apoio psicológico ou simbólico, a partir da validação cultural. As políticas claras, treinamentos, ferramentas, então isso tudo são configurações que são definidas pelas organizações. O perfil do teletrabalhador, então uma organização pode definir que o empregado tem que ter determinadas características, e a relação com os gestores. Sobre a teoria da identidade social, ela foi desenvolvida por Tadfeld e Turner lá em 1986, e ela tentava explicar como que as relações intergrupais acontecem a partir da psicologia social. Então, é uma teoria muito importante quando a gente vai estudar vínculo entre trabalhadores e organizações. A identidade social deriva da consciência de pertencimento a um grupo. Então, a partir do momento que eu me filio, que eu me associo a um grupo, eu me reconheço mais pelas características do grupo do que pelas características individuais. E essa teoria se estrutura em 3 dimensões: a dimensão cognitiva, que é a minha consciência de pertencer àquele grupo; a dimensão avaliativa, que é o valor que eu atribuo ao pertencer àquele grupo; e a dimensão emocional, que é o nível de envolvimento afetivo que eu tenho com aquele grupo. E, claro, os indivíduos buscam identidades sociais positivas, ninguém quer ser reconhecido por pertencer a um grupo ruim. Essa foi uma pesquisa qualitativa, perspectiva pós-positivista. O objetivo foi compreender como as configurações do teletrabalho afetam cada um dos componentes, dos 4 componentes da identificação organizacional. Usamos 3 linhas teóricas, né? A teoria da identidade social, como eu comentei, as configurações do teletrabalho, a partir de estudos recentes sobre o teletrabalho, e a identificação organizacional, e a unidade de análise foi o indivíduo. Então, a gente não está analisando a organização, mas está analisando o trabalhador. Bom, a metodologia, a gente realizou a coleta por meio de entrevistas em profundidade com 22 trabalhadores que estavam em regime de teletrabalho. Essas entrevistas foram realizadas por videoconferência, porque fazia todo sentido, eu estou falando com teletrabalhadores que usam a videoconferência como seu recurso de trabalho. Entrevistas gravadas, armazenadas, transcritas, e o roteiro foi feito a partir da escala de Ashford e Mael, que são os criadores, quem desenvolveu a teoria da identificação organizacional, e a escala gráfica do Bergami e Bagozzi, que mostra basicamente a distância entre o trabalhador e a sua organização. Então, o roteiro teve 14 perguntas, 5 relacionadas a configurações de teletrabalho,
5 de identificação organizacional e 4 da dimensão da identidade social, além da escala gráfica que eu comentei. Os trabalhadores entrevistados eram da administração pública federal e a seleção se deu por meio de indicações. A análise foi análise de conteúdo categorial, baseada em Bardan. A gente fez triangulação utilizando trabalhadores de diferentes instituições e com diferentes características. E a discussão. Então, a identificação organizacional no teletrabalho, ela é multifatorial. Então, você não vai conseguir identificar uma característica específica que define o nível de identificação. Então, ela não decorre de um único elemento, ela resulta da combinação de elementos. Isso significa que eu posso ter um trabalhador com baixa intensidade e alta identificação ou com alta intensidade e baixa identificação. O que é determinante é como eu combino essas configurações. Esse trabalho, essa análise, nos levou a 9 proposições. Algumas proposições relacionadas às configurações que foram estudadas, outras sobre efeitos de mediação de algumas dessas configurações. Sobre características pessoais, a gente chegou à proposição 1, o nível de identificação influencia os traços pessoais que são descritos como ideais. Não quer dizer que eles estão presentes, eles são descritos como ideais. Mas os traços reais, né, daquele trabalhador não determinam o nível de identificação. Sobre encontros presenciais, as reuniões presenciais fortalecem a identificação porque favorecem a despersonalização, ou seja, o trabalhador cada vez mais se identifica menos pelas suas características pessoais e mais pelas características do grupo. Sobre flexibilidade de horário, a gente chegou à proposição 3. Flexibilidade eleva a identificação porque reforça o prestígio percebido e o sentimentalismo, lembrando lá dos 4 componentes da identificação, esses são 2 deles. Sobre intensidade do teletrabalho. A intensidade afeta a identificação de maneira indireta, porque ela medeia, os significados atribuídos. Então, eu posso ter trabalhadores com alta, média ou baixa identificação, com alta, média ou baixa intensidade, e isso não vai afetar diretamente a identificação, porque esse é um processo que vai mediar outras configurações. Normas e suporte, né, as normas estabelecidas pela organização e o nível de suporte oferecido, regras claras e suporte adequado elevam a identificação, porque afetam a confiança do trabalhador na organização, o que vai impactar na dimensão do sentimentalismo, uma das dimensões da identificação. A relação com os gestores e a liderança nos levou à proposição 6, uma relação positiva com os gestores aumenta a identificação, porque reforça a confiança e o prestígio percebido. E as mediações, os efeitos da identificação são mediados por normas, cultura e práticas de gestão. Como eu mencionei anteriormente, as configurações, cada uma delas não se basta por si só, né? Elas são combinadas e essa combinação que favorece ou dificulta o processo de identificação. Alguns arranjos favorecem, né? Alguns arranjos de teletrabalho vão favorecer o processo de fortalecimento do vínculo entre o trabalhador e a sua organização, interações presenciais, ainda que tenham suporte limitado, e relacionamentos virtuais que são reforçados por políticas claras e suporte suficiente, lembrando que suporte não é só tecnologia, mas também suporte social. Isso nos leva à proposição 9, configurações que refletem o posicionamento da organização e influenciam na identidade social. Então, os arranjos que favorecem, a gente falou da proposição 1, características pessoais que não estão diretamente vinculadas ao nível de identificação. Da 2 a 4, flexibilidade, intensidade do teletrabalho e encontros presenciais favorecem prestígio percebido e sentimentalismo. 5 e 6, as proposições 5 e 6, regras claras e suporte e boas relações com gestores fortalecem a identificação. E as proposições 7, 8 e 9, identidade social é impactada por interações, né? Quanto mais interação existe entre o trabalhador e seus colegas, sua chefia, mais forte é a identificação e mediada pelo posicionamento da instituição por meio de normas e suporte. Os achados centrais dessa pesquisa, os elementos mais influentes na identificação são prestígio percebido e sentimentalismo. As relações com gestores e encontros presenciais também afetam a competição intraorganizacional. Competição interorganizacional teve menor relevância na identificação, e a teoria da identidade social explica como o teletrabalho vai mexer com a autocategorização, né, como eu me categorizo dentro do grupo, e com a despersonalização, como eu perco as minhas características individuais e fortaleço as características do grupo no meu desempenho.
As principais contribuições do trabalho, confirma a importância do suporte social em contextos sociais, isso já tinha sido identificado lá no trabalho de Wiesenfeld, que eu comentei anteriormente, amplia a compreensão sobre intensidade, flexibilidade, presencialidade e gestão, e como esses elementos afetam o fortalecimento do vínculo entre o trabalhador e a sua organização, e oferece um mapeamento detalhado de impactos específicos em cada uma das dimensões. Destaque para o papel do contexto e das relações. Conclusão, as implicações práticas, esses achados apoiam gestores na formulação das configurações do teletrabalho, explica configurações que fortalecem a identificação do trabalhador. Então, se uma organização quiser implementar a modalidade de teletrabalho, ela consegue identificar quais são as configurações e como essas configurações devem ser utilizadas para fortalecer o vínculo entre trabalhador e organização. Mostra que regras claras, suporte, flexibilidade são elementos determinantes para que não se perca o vínculo, para que esse vínculo não se enfraqueça, e traz diretrizes para o desenho de políticas organizacionais relacionadas à modalidade do teletrabalho. Como sugestões para pesquisas futuras, a gente sugere ampliar a amostra, incluindo diferentes vínculos. Aqui a gente trabalhou só com servidores públicos federais, mas isso pode ser feito com organizações do terceiro setor, com trabalhadores ligados à iniciativa privada. Explorar diferenças culturais e geracionais. A gente não fez esse mergulho em como as diferentes culturas e as diferentes gerações lidam com a questão do teletrabalho e com os vínculos. Utilizar métodos interpretativos, a gente usou uma análise categorial, mas a gente poderia ir para um método mais interpretativista e quantitativo para testar proposições como hipóteses e aprofundar a análise do posicionamento organizacional como uma variável mediadora entre as configurações de teletrabalho e os elementos que constituem a identificação organizacional. É isso, eu não coloquei as referências aqui, mas elas estão disponíveis no artigo. Muito obrigado a todos. Isso mesmo. Obrigado, Bruno. Obrigado pela apresentação, pelo trabalho também. Te ver a importância, a relevância do seu trabalho. Obrigado também por ter cumprido o tempo. E a gente já vai se aproveitar disso para passar para o próximo artigo, tá? Que é intitulado Gestão da Idade, como as organizações podem mitigar o ageísmo. Então, eu passo a palavra, fique à vontade. Ah, desculpa, estava me achando aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, só falta colocar no modo apresentação. Agora foi, né? Não, ainda está mesmo aparecendo a tela do PowerPoint. Não está no modo apresentação, mas eu coloquei aqui. Não está? Não está. Às vezes o que acontece é que ele não faz esse compartilhamento. Aí muitas vezes, para solucionar, você pode converter o arquivo em PDF. Pelo menos assim que eu sei. Não sei se alguém sabe uma outra forma para ajudar a nossa amiga, mas é sempre fácil. Eu salvo em PDF e aí compartilho e vai. Minha sugestão é que ela coloque tira o compartilhamento, coloca como apresentação e compartilha de novo escolhendo a tela da apresentação. Pronto, obrigado, Bruno. Enfim, eu estava salvando aqui em PDF. Não faço isso, então? Não precisa. É só Ah, colocar a apresentação primeiro e depois você compartilha escolhendo direto a tela da apresentação. Tá. Eu fecho a apresentação, é isso? Descompartilha. Descompartilha a apresentação. Descompartilho. Tá aqui. Ah, desculpa, eu não trabalho muito com sem problema, sem problema. essa. Tá. Não está mais compartilhando, né? Ainda está compartilhando com a gente. Ainda. Embaixo tem uma opção chamada compartilhar, se tiver em português, ou share. Achei. E aí você cancela o compartilhamento. Stop share, tá aqui. Isso, Stop share. pronto.
Tá, primeiro eu abro a apresentação, é isso, e deixo em modo já compartilhado, é isso? Não Primeiro consigo. coloque em modo de apresentação, aí depois você Mo- compartilha. Tá, modo de apresentação. Mas aí eu não consigo, porque eu não consigo voltar à tela. É Vai no esse o Alt problema. Tab, que você consegue mudar as telas, no Alt Tab. Segurar Faz da Alt mesma Tab maneira que no. vai dar certo, Annelise. Faça da mesma forma. Vamos ver. Deu agora ou não? Não. Mas pode Hum, passar assim, pode passar assim. Vamos ver se você passa, ver se vai passar aqui pra gente. Pode passar para outro slide para ver se vai passar. É, ele tá trancando, não tá passando bem isso. Tá, vamos lá de novo, Tá. tá? Eu vou abrir a apresentação e coloquei aqui, então, em modo de apresentação. Só que agora eu não sei como voltar aqui para ver, para... Isso. Aí você vai fazer o seguinte, você vai segurar a tecla Ctrl. Tá, Qual é mesmo, Bruno? É Ctrl? Me esqueci agora. Ctrl. Ctrl Alt Shift? Tab, Alt Tab. Ah, é Alt Tab, isso. Segurar a tela Não é Alt. Ctrl, é Alt Não. Tab só. É Isso. a Alt e a Tab, são duas teclas. Duas teclas. Alt Tab. Não. Ai, ai. Tenta transformar em PDF. É. Annelise, você tem uma terceira opção, enviar para o meu e-mail que eu compartilho para você, tá bom? Então tá. Meu e-mail está aqui no chat. Agora eu coloquei em PDF. Vamos ver. Tá aqui em PDF? Não. Ai, ai, aí bate o nervosismo, acho que eu não consegui Calma, nem transformar em calma. PDF. Não. Sem pressão, calma, pô. Tá tudo certo. Sem pressão. Ai, A gente ainda tem um ai. tempinho para discutir, não, sem pressão. Eu não sei por que que não salvou. PDF, salvar. Tá, só estava no lugar. Manuel. Aqui. Agora sim foi o PDF. Tá, aqui está PDF, então, apresentação em PDF. Vamos ver. E agora? É, você só coloca a tela cheia. Mas pode passar. A gente já tá vendo assim. Acho que já pode Eu passar. não sei aqui onde é a Isso. tela cheia, não. No PDF. Pode passar, Pode, assim a gente tá vendo. pode ser assim? Já está Então bem tá. melhor, Annelise, assim. Então tá. Pelo menos eu consigo passar. Bem, então vamos lá. Até porque não era para eu estar aqui, né? Era para o meu orientando estar aqui. Eu sempre incentivo um monte que eles venham apresentar o trabalho, mas teve um imprevisto. Enfim. Então, eu sou a Annelise Rebelato Mosato, eu orientei, então, essa dissertação de mestrado do Manuel, onde ele tratou da questão da gestão da idade, com foco, então, em como as organizações poderiam mitigar o ageísmo com a gestão da idade. Então, ele fez algumas revisões bibliométricas e sistemáticas de literatura, né, que estão presentes na dissertação dele, e aqui no artigo também. No artigo tem algumas partes dessas revisões que acabam justificando a realização dessa pesquisa, em razão de que tanto a diversidade tem ganhado espaço nas organizações e nas discussões acadêmicas, né? Assim como
dentro dos diversos marcadores da diversidade, tem a questão da idade, né? Um dos marcadores. E quando se fala da idade, então, se percebeu lacunas de pesquisa, tanto na questão da gestão da idade nas organizações, como também do ageísmo, etarismo, apesar de que aumentou o número de pesquisa nos últimos tempos, mas ainda existe carência de estudos sobre essas temáticas, né? Principalmente diante da questão do envelhecimento populacional, né? Que é uma questão que tem cada vez mais entrado nos debates, né? Bem, e aí, então, essa questão, diante do envelhecimento populacional, né, a necessidade de se olhar para as diferentes idades dentro das organizações, até porque cada vez mais as organizações estão tendo pessoas com diferentes idades em razão da longevidade, e então trabalhar tanto a questão da gestão da idade quanto o combate ao ageísmo. Então, diante desse contexto, né, esse artigo tem como objetivo, então, compreender como a gestão da idade contribui para a mitigação do ageísmo no trabalho. Como referencial teórico, o Manuel, então, montou dois grandes grupos, que é a gestão da idade, né, onde a gente trouxe aqui, então, o conceito da gestão da idade, que saiu no Dicionário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Brasil, que foi um dicionário elaborado pelo comitê, organizado pelo comitê científico, então, do GPR da ANPAD. Tá? Aí eu tenho um dos verbetes publicados nesse dicionário, e aqui tem o contexto, então, o conceito, então, de gestão da idade, que diz respeito ao desenvolvimento de políticas e práticas de gestão de pessoas que considerem aspectos como a idade, envelhecimento e ciclo de vida laboral, com o objetivo de propiciar um ambiente de trabalho que favoreça os trabalhadores, independente da idade. Então, quando a gente fala em gestão da idade, né, isso fica claro no referencial teórico, a gente não está falando apenas da gestão da idade de envelhecentes, e sim de todas as idades. Aí, a questão do ageísmo, né, que inclusive a gente não tem mais usado, quero dizer, o meu grupo de pesquisa aqui é ageísmo, apesar que tudo bem, ageísmo, etarismo, idadismo, mas devido a algumas publicações até da Organização Mundial, o etarismo acaba que está sendo mais utilizado ultimamente, mas enfim. Então, o etarismo, né, ele diz respeito ao preconceito de um grupo de pessoas com determinada idade para com outro grupo de outra idade. Então, quando a gente fala da questão da gestão da idade, é justamente fazer a gestão de todas essas idades, né, promovendo, então, as relações intergeracionais. E aí, depois, um terceiro momento, né, o Manuel traz a gestão da idade como mitigadora do ageísmo. Então, aqui, ele traz alguns estudos que demonstram, então, que a gestão da idade pode, de fato, mitigar o ageísmo, justamente por meio do incentivo da aprendizagem entre as diferentes gerações, a troca de conhecimento, né, especialmente entre os jovens e os envelhecentes. A gestão da idade, então, ela pode desconstruir práticas e políticas de gestão organizacionais que são estereotipadas, discriminatórias e baseadas, então, no ageísmo. E a gestão de idade, por mais que tenha impacto financeiro, ela não deveria ter a questão, o desempenho financeiro como foco, né? Mesmo as organizações procurando fazer tudo isso, né, tem um entretanto aqui, né, se mal aplicada nas organizações, né, trabalhadas muitas vezes mais para mostrar, para a questão de marketing, e dizer que as diferentes gerações estão sendo cuidadas dentro da organização, então, quando o foco é esse, é muito comum, né, que
que não sejam efetivas essas práticas, né? E que, na realidade, acaba abrindo um espaço maior ainda para a naturalização do preconceito relacionado à idade. E nos estudos sobre etarismo, a gente vê que ele é relacionado a diferentes idades, sim, mas ele acaba acometendo mais os mais jovens e os mais velhos. Os mais jovens, pelo aquele estigma de nem, e os mais nem trabalham, nem estudam, não querem nada com nada, e os mais velhos, principalmente pelo aquele estigma de que está ultrapassado, não entende tecnologia e tudo mais. Então, claro que todos os grupos etários têm lá seus problemas, mas são os dois grupos no extremo que são os mais afetados. E aí os autores, inclusive, dizem que o grupo envelhecente, ele acaba, o etarismo relacionado a esse grupo acaba sendo mais cruel. Bem, aí foi montado, então, um esquema conceitual, tá, que, na realidade, norteou a dissertação do Manuel, onde aqui do lado esquerdo a gente tem a gestão da idade nos seus 3 momentos de acesso do trabalhador, da manutenção durante o percurso do trabalhador na organização e a saída do trabalhador. Então, trabalhar a gestão da idade nessas 3 dimensões auxilia na mitigação, então, do ageísmo, atacando as 3 questões, né? A discriminação, os estereótipos e os preconceitos. Bem, então, quanto aos procedimentos metodológicos, um estudo de caso único, onde os dados foram coletados, então, por meio de 4 técnicas, possibilitando a triangulação, pesquisa documental, entrevista estruturada com a gestora da instituição, porque foi feito, então, esse caso único foi numa cooperativa de crédito, numa região do norte do Rio Grande do Sul, e, então, a entrevista estruturada com a gestão de RH, com a gestora de RH, justamente para detectar que práticas de gestão de pessoas e combate ao ageísmo, gestão de pessoas, não, gestão da idade, e gestão de pessoas também, a gente analisou as práticas de gestão de pessoas, gestão da idade, e alguma prática voltada ao combate ao ageísmo se tinha na organização. Aí, entrevista semi-estruturada com 16 trabalhadores, que seguiu o critério de saturação, e a observação não participante. Bem, aí os dados foram, então, analisados de acordo com as 3 etapas da Bardan, né, com análise categorial. Aqui está, então, os dados sociodemográficos dos participantes, onde a gente, olhando assim, esse quadro, a gente vê uma população um tanto homogênea, assim, né? Se a gente for ver a questão de escolaridade, né? Todos com ensino superior completo ou pós-graduação. Já o tempo de trabalho, a gente vê bastante discrepância, desde 7 meses até que tinha que ter acima de 6 meses, né? Até a 12 anos, né? A gente vê que tem homens e mulheres, mas acabou ficando mais em mulheres, pessoas casadas e solteiras, e uma grande lacuna da pesquisa, tá? Que inclusive limitação da pesquisa, né, que foi apontado na dissertação, se não me engano, no artigo também, foi o fato de que as idades ali a gente tem, então, pessoas bastante jovens, né, 26, né, 23, 24, agora, a maior idade que a gente tem aqui é 47 anos. Então, isso, né, foi uma limitação da pesquisa, realmente, por 2 motivos a gente não conseguiu, o Manuel não conseguiu acessar uma população mais velha, uma que não é cultural, né, nessa instituição financeira, e outra que, como foi feito um sorteio e tal, acabou não sendo feita uma estratificação antes e, infelizmente.
Bem, então, analisando os dados, tá? Pegando o esquema conceitual, então, do Manuel, dado o nosso pouco tempo, eu resolvi não trazer falas, mas no artigo tem falas, né, dos participantes, e aí eu trouxe aqui um resumo, né? Então, se a gente for ver na gestão da idade, a parte de acesso, a organização, ela realmente diz tomar cuidado no acesso a realmente aceitar a contratação de diferentes idades e que ela promove um ambiente leve para aceitação de todas as idades, inclusive considerando a questão do envelhecimento. A manutenção, então, né, eles também colocam que há uma preocupação em oportunizar qualificação e crescimento profissional para as pessoas independentes idades, das diferentes idades, e que na questão da saída, aqui sim, apesar de alguns trabalhadores terem falado da importância da transferência do conhecimento, sobretudo na fase da aposentadoria, eles reconhecem que não há, que a organização não promove isso. A própria gestora de RH também disse que havia uma questão muito tímida ainda nessa questão de preparação para aposentadoria, que não era uma prática, né? Mas na manutenção, ali no segundo nível, eles cuidam bastante dessa questão das relações intergeracionais. Bem, aí a gente indo para análise dos dados aqui do ageísmo, então, aqui no ageísmo, a gente percebeu, e aqui eu trouxe de modo único, né, as três dimensões, que realmente os depoimentos que a gente tem ali no artigo demonstram que há discriminação, que há estereotipagem, né? Então, realmente, há esse preconceito etário na organização. E aí, então, a gestão da idade como mitigação do ageísmo, então, as práticas de gestão de idade que a cooperativa assume na atualidade, né, elas auxiliam na mitigação do ageísmo nas três dimensões, né? Por mais que auxiliam, né? na mitigação, mas ainda são levantados pontos frágeis, a exemplo da questão da preparação para aposentadoria. Então, existem medidas de gestão da idade, sim, né? Principalmente no acesso e na manutenção. O ageísmo está presente mesmo que de forma sutil, muitas vezes de forma por brincadeiras, né? E ele é tanto relacionado a pessoas mais jovens, quanto jovens relacionados aos mais velhos, assim como os mais velhos relacionados aos mais jovens, dos dois lados. E a gestão da idade, então, né, ela acaba realmente auxiliando na mitigação do ageísmo. Concluindo, então, até porque meu tempo não me permite, mas, então, realmente, a gente entendeu que foi atingido o objetivo, que o estudo, ele traz, então, contribuições teóricas e práticas, né, inclusive práticas para a própria cooperativa, né, sobretudo, óbvio, direcionado à gestão da diversidade, principalmente a questão do ageísmo e, automaticamente, a gestão da idade. E as limitações de estudo e sugestões, então, para pesquisas futuras, né? A gente percebe a necessidade de mais estudos que envolvam a relação da gestão da idade com outros marcadores da diversidade, né? A interconexão do ageísmo com outros ismos, sexismo, racismo, capacitismo, mais estudos empíricos, em especial estudos mistos, quantitativos e qualitativos, e efeitos negativos que a gestão da idade mal aplicada pode causar a uma organização, então focar essas questões também. E algumas referências, então, da pesquisa. Obrigada, gente. Desculpa aí o atrapalho inicial. Tranquilo, sem problema, viu, Annelise? Então, parabéns também pelo seu trabalho, pelo trabalho do seu orientando. Inclusive, a gente
presenciou, né, nesse final de semana a temática da redação do Enem, falava sobre a perspectiva em relação acerca do envelhecimento da população. Exato. Então, a gente vê o quanto que é uma temática atual, a gente percebe essa inversão da pirâmide etária e o que leva a gente a pensar que há a necessidade do estabelecimento de políticas, de modelos e práticas de gestão de pessoas, que é a temática dessa sessão, não é mesmo? E eu lendo os artigos, pensando aí em trazer um ponto de debate aqui, a gente viu que são temáticas, né, que vão ao extremo. A gente viu um artigo que fala sobre os discursos de sedução, que mostra como a nossa, eh, como esse ambiente organizacional tem se transformado e trazido novas variáveis, né, coisas que a gente não estava acostumado. Então, essa forma de sedução, onde eu responsabilizo aquele trabalhador por todo o seu resultado. A gente viu também aqui falando muito, principalmente esses três artigos que eu vou citar, falando muito do papel da liderança, né, que é o desligamento humanizado, utopia ou realidade. Esse último artigo que foi apresentado, que é a gestão da idade, como as organizações podem mitigar o ageísmo, e o artigo que tratou sobre o teletrabalho. Então, a gente percebe o quanto é importante esse papel do líder de identificar esses contextos e trazer a implementação de políticas, né, de práticas que visam mitigar esse ageísmo, ou então oferecer condições de trabalho adequada, né? E tudo isso vai colaborar com o quê? Entregar resultado e também evitar que esse trabalhador ele adoeça, certo? Então a gente percebe nesses três artigos que eu estou citando agora, o papel dessa liderança, de ter uma liderança clara, né? E trazendo uma outra variável que a gente tem discutido e visto muito no contexto acadêmico, que é o papel da inteligência artificial. A gente viu no artigo do desligamento humanizado que os trabalhadores não querem esse desligamento robotizado, eles querem um contato humano. Então, eu acho que a grande discussão aqui é a gente é, trazer à tona essa necessidade de ainda mantermos, né, urge essa necessidade de exercermos uma gestão humanizada, né? Então, eu queria saber como é que vocês têm percebido, né, o estabelecimento dessas políticas com o intuito de tornar as organizações mais humanas, porque o que a gente tem percebido é cada vez mais esse distanciamento, né? Eu responsabilizo o trabalhador, né? Ele tem que ter todos os recursos tecnológicos, ele tem que dar conta de tudo. No teletrabalho, eu aumento a meta desse trabalhador, né? Então, a gente percebe que esse vínculo ele tem se perdido. Eu não sei se vocês têm tido essa mesma percepção que eu estou tendo, né? E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Se vocês têm percebido esse enfraquecimento desse vínculo, né? E como é que a gente pode que discutir caminhos, né? Pensar caminhos para tornar essa gestão mais humanizada, né? Então, eu acho que esse ponto de discussão que eu queria trazer na sala hoje. Eu estou no carro, mas abri o microfone porque me empolguei com a tua provocação. Consegue me escutar, Hugo e colegas? Sim, Patrícia, sim. Então, muito obrigada aí pela reflexão e pela inquietação que tu traz. Eu só quero reforçar um pouco do que eu rapidamente comentei. Eu não acredito que, por exemplo, a obrigação da NR1 vá humanizar, né? Mas eu vejo que isso é uma pressão que, se bem trabalhada pelas lideranças, pela cultura da organização, pode impulsionar, alavancar, sim, uma atenção maior ao cuidado e aos fatores protetivos de saúde de todos na organização, né? De todos aqueles que compõem a organização.
E aí, nisso, me refiro, inclusive, a lideranças, que às vezes são alijadas desta relação de trabalho. Eu não quero me alongar, mas queria só trazer aqui minha contribuição. Obrigado, Patrícia. Alguém mais gostaria de colaborar? Boa tarde. Boa Ah, tarde, Leonardo. Hugo, acho que a tua provocação foi bem pertinente mesmo. A questão da IA, eu ia até perguntar para a Patrícia se não apareceu, né? Como a gente viu só um recorte aqui, a gente já teve um filme um tempo atrás aí com o George Clooney, O Amor Sem Escalas, que falava exatamente, né, dessas coisas e o problema É, dessa robotização, né? E isso já era discutido. Meu Deus, eu não estava nem escrevendo minha tese ainda, já tem um tempo aí, o filme já abarcava isso. Mas eu acho que essa tua provocação foi bem interessante, e eu acho que, por mais que não pareça, ela tem muito a ver com aquilo que o Jean identificou na dissertação dele. Porque a gente começa a perceber uma discrepância cada vez maior entre os discursos e as práticas gerenciais, mas no sentido que já está se forçando muito a barra, sabe? Ah, porque a gente parte do pressuposto que o discurso por si não é algo só que é dito, é algo que produz, né? Ele produz realidade, ele produz subjetividades, ele produz modos de existência. E quando ele pega lá a empresa, que além do trabalhador, ele tem que ser um trabalhador e produtor de conteúdo para a empresa, que é isso que a gente identifica, né? Que a empresa, nossa, ela adora fazer um repost daquilo. Nossa, olha o meu funcionário feliz, né? E esse acaba sendo um problema muito sério, assim como a gente tem muitos problemas sociais que acabam se manifestando por conta do uso excessivo das mídias sociais, em diversos contextos, com a empresa também não é diferente, né? E o que a gente tem visto é isso. Então, você vê, por exemplo, o que é daí, né, a questão do papel do líder, e a gente entra numa discussão que eu acho que vai num cunho muito profundo, né? Até que ponto você tem uma forçação de barra num discurso de produção de liderança e uma prática de liderança efetiva que vai existir nisso daí, né? E isso vale para as outras duas coisas, tanto o teletrabalho quanto a própria questão do etarismo também, porque, bom, a gente vê que trabalhar com o LinkedIn, por exemplo, é uma coisa que me assusta, né? Tem um perfil do Instagram que chama de LinkedLândia, né? Que eles vão falar, nossa, como tudo é um mundo perfeito. E o que eu vejo que muitas das discussões que passaram por aqui se encaminha é para essa questão de haver uma necessidade de que as práticas gerenciais, inclusive as práticas de liderança, sejam algo muito mais autênticos, compartilhados. A gente não está mais lidando com o trabalhador disciplinar da década de 70. A gente está lidando com um trabalhador que ele tem tantas quantas informações lhe é possível atingir, né? Então, é uma pessoa dotada de um poder de reflexão muito maior também, né? E o trabalho do Tiago acabou me instigando muito, porque nós, nas universidades públicas, a gente tecnicamente já trabalha com teletrabalho, principalmente os professores, há muitos anos. Nós, professores em geral, quanto. Tá aqui, ó, eu tô com duas pilhas de prova para corrigir aqui, né? Porque eu prefiro trabalhar na minha casa do que na universidade. Mas também a gente vê, né? Perdão, do Tiago, não, do Bruno, né, Bruno? Perdão, eu confundi os nomes aqui, né? Mas a gente vê que sim, como é algo importante essa ênfase que você fez de que o que aconteceu não foi uma novidade, né? Foi uma intensificação de algo, mas também veio algo junto cercado de elementos discursivos que passam a criar coisas que nem sempre a gente acaba vendo na prática da realidade mesmo ali do que acontece, né? E eu achei muito interessante o que você coloca ainda da importância da questão dos contatos necessários, né? E isso eu vi também, porque no meio da pandemia eu me tornei coordenador do PPG, e quando a gente é coordenador, a gente tem que lidar com outras coisas que não lidava antes, não é mais só com o colega, a gente tem que lidar com a parte financeira, e eu tinha que lidar com
pessoal que eu nunca tinha visto e que também estava em teletrabalho e que eu tinha um ódio daquela galera. Me desculpa, né, o momento de desabafo aqui. E foi só no retorno do presencial, quando eu fui realmente conhecer a realidade de trabalho daquele pessoal e vi o tanto que eles trabalhavam, que eu falei, opa, peraí, né? Como essa questão da empatia é extremamente importante, como você pode ter sim situações que podem ser trabalhadas, né? E bom, acho que era isso. Acho que eu viajei muito, né? Mas eu acho que a tua provocação nos permitiu isso, Hugo, né? De que existem práticas que eu acho que elas precisam ainda ser melhor esclarecidas e menos disfarçadas, né? Mas tá ok, obrigado. Que massa, Leonardo. É, Obrigado. Muito obrigado por compartilhar. Quem mais gostaria? Hugo, a tua provocação é realmente o link em todos os artigos, né? E aí, assim, a gente vê essa questão, né, do artigo ali do Celso e do Leonardo, né? Mecanismos de sedução. A gente tá cheio de mecanismos de sedução por aí. E aí me chamou a atenção, inclusive, Celso, que você a palavra colaborador, né? E esse é um baita mecanismo de sedução, né? Chamar o trabalhador de colaborador, né? Annelise, eu ia Então, chamar, eu ia falar isso para ele depois da sessão. Eu ia falar, nossa, você soltou um colaborador lá no final. ele soltou uns quantos, viu? Sabe por que que eu digo que ele soltou uns quantos? Porque, gente, dói os meus ouvidos quando eu escuto colaborador. Então, eu não podia deixar passar, né? Porque, né? E não. E está totalmente às avessas do teu trabalho, né, Celso? Porque você está falando justamente os mecanismos de sedução que não devem ser utilizados e tal, e tal, e tal. E assim, esses mecanismos de sedução são tantos que eles são utilizados para nos chamar ao trabalho remoto, ao teletrabalho. E ele acontece também nessa questão da gestão da idade nas organizações, que, dado envelhecimento populacional, está todo mundo dizendo não, que tá, não só gestão da idade, gestão da diversidade, dos diversos marcadores da diversidade, na realidade. Está todo mundo dizendo que trabalha com os marcadores da diversidade, e até que ponto que trabalham de fato, né? E aí a gente vai até para a questão pegando os 4 artigos, do desligamento humanizado, né? Que a maior parte das organizações, sinceramente, não está nem aí para o desligamento. E aí, Patrícia, adorei o teu artigo que eu quero levar para trabalhar com os meus alunos da graduação, porque a gente não tem nem referencial quando a gente vai trabalhar desligamento na disciplina de gestão de pessoas, e aí eu adorei o artigo da Patrícia que eu vou Muito levar lá para obrigada, fico trabalhar. muito feliz. Vai ser bem utilizado. Apesar que eu adorei todos os artigos da sessão, está todo mundo de Inclusive, parabéns e com certeza vou utilizá-los. só uma parte, Todos vão circular na universidade, né? a Patrícia comentou que É isso saiu um aí. PTT, né? A gente teria acesso a esse PTT ou ele é fechado, Patrícia? Olha, o que que acontece, Leonardo? A gente vai estar submetendo a uma revista, tá? Ah, legal. Então, eu vou pedir só mais um pouquinho de paciência. Inclusive, a gente tem amanhã a discussão para o Fast Sim. Track, mas uma vez a gente avançando aí, eu volto a essa mesa e passo todas essas informações aqui, tá? Pode ser? Ficaremos Posso contar um atentos. pouquinho com a paciência de Imagina. vocês? Obrigada. Lógico. Vamos passar para o Celso agora. Pois não, Celso, fica à vontade. Apenas manifestar minha defesa, vou ser bem breve, né, que nós já estamos aqui no final, né, mas isso é para a gente ver, né, o quão a questão, né, do discurso, dessas práticas, assim, eles acabam entranhando na gente, né, porque depois de ter realizado todo o estudo que foi feito, né, o professor Leonardo, né, ao longo do estudo, ele também já várias vezes, né, ele falava para mim, você está usando o mesmo jargão que eles usam, assim, e para mim foi involuntário falar colaborador. Isso porque eu estou involuntariamente adotando a palavra time para falar em vez de equipe. E eu fiquei com dores de estômago quando descobri que agora não existem mais gestores, são
mentores, né? Então, mas é apenas uma pequena observação, né, para nós pensarmos também o quão forte, né, são essas questões. Sabe que eu fui dar uma palestra para profissionais de RH, e eu me lembrei disso pelo que o Leonardo falou do LinkedIn, da LinkedOlândia. E eu soltei, assim, aquele monte de gente de RH, eu soltei assim, gente, LinkedIn é uma das coisas mais cafonas que existe no mercado de trabalho. Porque a pessoa tem que ser muito tola para acreditar que aquela empresa é perfeita, é maravilhosa. É claro, tem organizações que são mais agradáveis, menos agradáveis, isso é natural. Mas você achar que tudo é maravilhoso, que tudo acontece, então eu acho uma cafonice enorme. E o pessoal ficou revoltado comigo. Mas como assim a gente usa o LinkedIn para fazer seleção, para divulgar nossas metas? Essa história do colaborador também. Eu falei, gente, colaborador que nada, é empregado, é trabalhador, não tem essa de colaborador. Mas eu acho que essas, esses recursos linguísticos são utilizados com muita eficiência e a gente acaba reproduzindo meio que sem querer. E aí, só para fechar com a provocação do Hugo, aqui eu trouxe um recorte do trabalho, o trabalho é bem mais extenso do que isso, e no final a gente fez uma separação entre aqueles entrevistados que têm baixo vínculo com a sua organização e os que têm alto vínculo. E o que aparece nos que têm baixo vínculo sempre são questões ligadas à percepção que ele tem sobre a organização. Então, eu acho que a minha organização é injusta na forma como ela trata as pessoas, eu acho que ela tem processos que demonstram falta de confiança, então eu preciso controlar a hora de chegada, controlar a hora de saída, estabelecer um plano de trabalho para saber o que a pessoa fez, definir quem valida esse plano de trabalho. Então, esses mecanismos de controle, eles tendem a reduzir o vínculo entre trabalhadores e organização. Então, eu acho que dá uma, uma ligada a essa provocação do Hugo. É isso. Pessoal, muito obrigado. Eu vou falar logo porque está programado para finalizar às 6 horas, 6 horas a nossa sessão, para não cair e eu nem ter falado isso, né? Eu gostei demais de estar aqui com vocês, de passar essa tarde com vocês. Queria ter mais tempo para poder conversar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigado pela participação, parabéns pelos artigos. Gostei demais de ler, aprendi muito com todos eles. Eu desejo sucesso para vocês na pesquisa de vocês, quem estiver fazendo pesquisa ou quem, né, já finalizou, parabéns. E também desejo um ótimo evento para vocês, né, no SEMEAD. A gente está apenas começando hoje, só o primeiro dia, então aproveitem, né, participem mesmo de todas as sessões, façam esses debates, né? Participem, porque a gente só enriquece, né, esses momentos e aprende também. Então, muito obrigado. Desejo para vocês uma boa noite. E é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tem 2 minutinhos. Muito obrigada, Hugo, pela moderação. Colegas, adorei a mesa, foi muito boa, aprendi bastante e agradeço em especial a sensibilidade da inversão da ordem de apresentação. Deu tudo certo, obrigada. Não esqueçam de avaliar, tá, gente, a nossa sessão, por favor. Esse é um detalhe importante que eu esqueci de falar. Temos 1 minuto, podem utilizar para falar, se quiserem. Só O link agradecer e de te parabenizar, avaliação Hugo. está Muito no bom. chat. Parabéns, Hugo. Muito bom. Parabéns, pessoal. Me desculpa, eu Tá, já vou gente. saindo porque às 18 eu tenho outra sessão agora. Já tenho que entrar lá. Até mais. Eu também. Muito Também. obrigado Tchau, pela tchau, gente. oportunidade. Tchau, tchau. Um Obrigada. abraço a todos. Outro. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite. Meu amigo Tiago, obrigado também, viu? Obrigado por você estar me ajudando aqui, auxiliando nessa sessão. Foi muito bom tê-lo. Obrigado, Fume, também, por ter ficado aqui. Fume é minha colega aqui do grupo de pesquisa. E é isso, gente. Muito obrigado, viu, Tiago? Obrigado pelas fotos também que você mandou lá no grupo. E aí, até a Bacana, próxima. Hugo. Tá bom, até a próxima. Tchau, E tchau, até a gente. próxima. Tchau.